A cada dia que passa, mais escândalos são expostos na CPMI do INSS. Mais corruptos são citados, inclusive políticos, né? Para surpresa de zero pessoas, tem político do PT envolvido nesse roubo bilionário. E olha só, não é qualquer político, é a Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT e atual ministra, acho que ela é ministra de algum dos 40 e tantos ministérios do desgoverno Lula. Para surpresa de zero pessoas, né? Quem poderia imaginar que alguém do PT está envolvido no maior escândalo de corrupção, de roubo de aposentados desse país? E ninguém mais, ninguém menos que Davi Alcolumbre, conhecido também como Narcolumbre, né? Pesquisa aí no Google, você vai saber por que ele é conhecido assim lá no norte do Brasil, Narcolumbre. Ele foi citado nesse esquema aí. Vários políticos já foram citados. E quanto mais mexe, mais fede, mais vai aparecendo. O deputado Marcel Van Hatten, que vem fazendo excelente trabalho, sobretudo agora na CPMI, expôs o caso, falou um pouco a respeito. E no final vou falar aí sobre o careca do INSS, talvez o depoimento mais aguardado até agora, e que infelizmente teve um habeas corpus para poder ficar em silêncio lá na CPMI, tá? Habeas corpus, inclusive, concedido por André Mendonça. Tem muita desinformação rolando a respeito disso, eu quero falar a respeito também. Então, peço que compartilhe esse vídeo, assista até o final, deixe seu like desde já. Vamos acompanhar aqui a fala do Marcel Van Hatten, bem interessante. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra, o prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão, o prefeito disse que os 100 mil reais que o Careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Tá aqui, ó, de novo, tá aí o Silvio, o Weverton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas ó, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, a Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. Mas ele não tem relação com o político. E aí... Só para pontuar aqui, faz algum sentido isso aí? Um ex-assessor do Davi Alcolumbre, na época era assessor, recebeu 3 milhões de reais. E aí, o cara tá ligado a uma empresa que, na época, recebeu 40 milhões de reais. Desses, 3 foram repassados pro assessor da Alcolumbre. É só coincidência, né? Não cheira a propina, não cheira a esquema, não cheira aos famosos 10%. Não cheira, né? Cara, é surreal como é que essa gente ainda não foi presa. Porque o Brasil é o país da impunidade, o país da corrupção. O país mais corrupto do planeta não tem um preso por corrupção, mas tem imbecil indo pra rua protestar contra a PEC da blindagem. Ah, eu sou contra a PEC da blindagem, porque é a PEC que vai favorecer os corruptos. Tem algum corrupto preso, ô imbecil? Todos os corruptos são de esquerda, exclusivamente de esquerda. Não tem ninguém de direita envolvido em corrupção. E é exatamente por isso que todos estão soltos. Todos estão aí livres e continuam roubando, impunes. Se tivesse alguém de direita, certamente já estaria preso. E é por isso que essa gente não quer que o foro privilegiado saia do Supremo. Porque senão, já viu, né? Vamos continuar. É isso que a gente precisa achar, até para chegar aí a cereja do bolo no capo de Tuticap, que tá aqui, ó. Lula, eu queria tanto perguntar, não vou poder, se ele conhece, claro que conhece, a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal pela esquerda. Eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não,
junto com o World Cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele ficou com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com o Eli Cohen, mas melhor ainda vai ser com o Rubens e com o Milton, que estiveram aqui semana passada. Porque eu quero essa cariação, senhor presidente, porque agora ele está botando a culpa no contador. Quem sabe isso foi um problema de contador. O seu Milton veio aqui, senhor Careca, e disse para todos nós que no momento que viu que não tinha transparência nos negócios, no momento que ele percebeu que o senhor estava pedindo coisas que não deveria, houve uma desavença e o senhor o trocou. Eu queria tanto saber que desavença foi essa. Para concluir, senhor presidente, pois não, a gente viu desde o início aqui, só para uma pessoa muito fria, inteligente sim, mas eu queria dizer até por conta do roubo hediondo que foi cometido, só uma pessoa fria desse jeito, só uma pessoa fria que se manifesta dessa maneira, até se cala diante de perguntas agora, que achou que estava abafando até momentos atrás, pode cometer esse crime hediondo contra aposentados, roubando de velhinhos e deficientes físicos. Pois é, né? Em outra ocasião, o próprio relator da CPMI disse que se houvesse pena de morte, prisão perpétua no Brasil, o Careca seria um forte candidato a isso, né? Porque realmente você roubar de velhinhos, não imagino um crime relacionado à corrupção, claro, pior do que isso, né? Então, realmente é muito grave. E é lamentável que até agora ninguém esteja preso. O Careca está preso, mas preventivamente, não tem processo ainda, não foi condenado. E, esse roubo não é de agora, né, gente? Já tem tempos aí, né? Mas, enfim, o Careca, ele é o principal nome, talvez, junto com o irmão do Lula, desse esquema todo. E ele conseguiu um habeas corpus no Supremo para não precisar responder as perguntas lá na CPMI, tá? E o caso caiu nas mãos de André Mendonça. E, cara, para tristeza de uns, alegria de outros, o Mendonça, assim como o Cássio Nunes, eles seguem a lei, eles seguem a Constituição, tá? E a nossa Constituição preconiza que ninguém pode constituir provas contra si mesmo. Então ele, na CPMI, é obrigado a falar a verdade. Se ele é obrigado a falar a verdade, não pode mentir, e alguma resposta pode comprometer ele não é obrigado a se autoincriminar, entendeu? Então, a lei preconiza isso aí, a nossa Constituição preconiza isso. Ninguém pode constituir provas contra si mesmo. Então, por isso, o entendimento é de que ele pode ou não responder as perguntas, e esse foi o entendimento seguido pelo André Mendonça. Né? Concordando ou não com isso, a lei tem que seguir. Isso foi concedido aí a figuras de direita no passado, né? Na própria CPMI, aliás, na CPI da pandemia, né? Então, lamentavelmente, eles têm esse direito. Agora, é tanta roubalheira que está sendo exposta aqui, cada dia um escândalo novo. A gente viu aí que teve milhares de crianças especiais, tá? Que recebem o benefício pelo INSS também, em razão da invalidez e tal, e de comorbidades e outras doenças, tiveram aí empréstimos feitos. Crianças especiais tiveram empréstimos no nome feitos. Gente, e isso há anos. Como é que se faz empréstimo em nome de uma criança especial e ninguém faz nada? Ou seja, tem conivência de todas as esferas, executivo, judiciário, até legislativo. Como é que o gerente do banco, cara, permitiu isso? E não tem ninguém preso até hoje. Isso sim é inadmissível. Isso sim deveria levar a esquerda às ruas em peso. Mas não, eles vão lá protestar contra a PEC da blindagem. Não, nós queremos que os parlamentares continuem respondendo no Supremo. Porque, claro, o Supremo é muito justo e parcial para investigar e julgar os casos relacionados aos nossos parlamentares, né? E isso enquanto a vaza-toga está a todo vapor, mostrando que Alexandre de Moraes montou um gabinete paralelo para perseguir exclusivamente a direita. O Tagliaferro está aí, botando tudo, né? Os juízes já estão na mira aí da Magnitsky, alguns já foram sancionados, outros estão abandonando o barco, pulando do barco, né? Hoje saiu a notícia de que um dos juízes pediu para sair do gabinete de Alexandre de Moraes, né? Não sei se com medo de eventuais sanções, já perdeu o visto, ou se simplesmente cansou de ter que atropelar todo o devido processo legal, a lei, a Constituição e por aí vai. Não sabemos, mas o fato é que as coisas estão mudando, né? Tá tudo sendo exposto e, se Deus quiser, a gente vai voltar logo, logo à normalidade democrática, né? Assim espero. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.